Vamos começar o nosso curso aqui na segunda aula do nosso primeiro módulo, falando sobre o que eu julgo que é um dos conhecimentos mais importantes para quem está se investigando. Para quem está nesse processo sincero e recheado de inconformismo, que é a investigação própria, natural, e para onde eu estou indo, onde eu posso chegar, o que eu sei, quanto eu valho, do que eu estou disposto, que preço eu estou disposto a pagar para conquistar o que eu quero. Os primeiros conselhos que eu daria e que eu vou dar para os meus próprios filhos e que eu estou aplicando nos meus próprios filhos, o que eu vou ensinar aqui para vocês agora, o que eu vou narrar aqui para vocês agora, é o que eu utilizo hoje na criação dos meus próprios filhos, não é? 5 anos, 3 anos e 1 ano. É o que eu chamo de... O nome desse módulo é o princípio e a autoinvestigação. Todo princípio de compreensão sobre si mesmo e se tornar um bom prestador de serviço, se tornar um bom profissional, se tornar um bom investidor, se tornar um bom pai de família, se tornar um bom membro da sua comunidade, isso tudo é resultado de você ser capaz de se investigar com sinceridade, com maturidade. E o primeiro ponto que nós chegamos aqui é sobre a importância de entender as suas inclinações naturais. Eu gosto de dizer que para que você comece a entender a minha mentalidade, para que você comece a entender a minha filosofia de vida e trabalho, você precisa entender que eu valorizo muito, muito, o ato de ser sincero e honesto bastante quando você está falando consigo mesmo e entender quais são as suas inclinações naturais. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho, além de amá-lo, é entender que todo mundo nasce com inclinações naturais. Eu não faço ideia se isso é comprovado cientificamente, eu não faço ideia se isso daí é comportamentalmente definido pelas autoridades. Eu estou falando apenas do que eu experimento e do que eu enxergo como vida, né? Eu enxergo e eu acredito, sim, que as pessoas nascem com inclinações naturais. Eu acredito que algumas pessoas nascem com mais facilidade para números, outras nascem com dons musicais, outras nascem com inclinações para comunicação, outros nascem inclinados aos esportes, outros nascem inclinados ao cuidado, à maternidade, à vida religiosa. E a primeira coisa que você tem que se perguntar, se afastando desse processo todo que foi tão banalizado, tão vulgarizado pela indústria dos coachings, né? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Defina o seu propósito. É muito difícil definir o seu propósito quando você não entende quais são as suas inclinações naturais. A sua investigação, ela deveria estar voltada, seus olhos deveriam estar voltados à seguinte questão: quais são as minhas inclinações naturais? Alguém deveria ter te falado isso lá atrás? Com 6, com 7, com 8, com 9, com 10 anos. Eu gostaria de ter ouvido isso do meu pai. Eu gostaria de ter sentado com ele, gostaria que ele tivesse me dito: filho, você já sabe quais são as suas inclinações naturais? É claro que eu não iria entender com 8 ou 9 ou 10 anos essa pergunta, mas existem maneiras de você perguntar isso para uma criança. Porque é natural que quando você começa a desenvolver habilidades que são correspondentes ou que se comunicam de alguma forma com as suas inclinações naturais, o mundo fica muito mais fácil. Eu, desde cedo, percebi que eu tinha inclinação natural à comunicação, à escrita. E como eu percebi isso? Eu fazia uma prova de matemática, tirava 2. Fazia uma prova de ciências, na época era tudo junto, ciências, né? Tirava 3. Fazia uma redação. O professor olhava para mim e falava: olha, você escreve bem. Tinha um monte de erros, tinha um monte de revisões, tinha um monte de letrinhas cortadas, plurais mal aplicados, mas era uma escrita decente, minimamente. E a partir desses pequenos elogios, eu comecei a construir uma vida que mais tarde se tornaria minha vida profissional. Então eu comecei a me tornar um aluno que se dedicava mais ao processo de escrita, de comunicação, de exposição, de apresentação. Então era aquele cara, aquele menino, que não sabia exatamente sobre o tema que ele estava apresentando, mas que era capaz de fazer uma grande introdução. Eu lembro que quando eu era criança,
houve o apagão. Eu nasci em 87, então é só você procurar o apagão aí que você vai ver quantos anos eu tinha nessa época. E a escola pediu para que nós fizéssemos a nossa feira de ciências sobre o apagão. Nessa época eu ainda morava em Maceió, no Nordeste, e o Nordeste sofreu severamente com o apagão. Eu acho que o Brasil inteiro sofreu, mas eu sempre tenho a impressão de que o Nordeste sofre mais com essas questões de energia, né? O Norte e o Nordeste. E eu lembro que nós criamos um stand todo escuro, fechado, onde nós pegávamos as lanternas e apontávamos para o rosto. E eu tinha estudado nada sobre o apagão, não fazia a menor ideia do que era o apagão, só sabia que faltava luz. E tinha um monte de coisa para falar sobre apagão, sobre usinas termoelétricas, hidroelétricas. No entanto, eu acabei ocupando dentro do grupo a posição do contador de história. Eu contava algumas histórias que pessoas haviam passado ali quando as casas estavam apagadas, demos nomes a elas, ilustramos esse processo, construímos um processo todo lúdico. Quando houve algumas situações difíceis na minha família, de divórcio e troca de cidades e troca de escolas, era quase sempre a minha capacidade de me comunicar bem e de sentar e encontrar pessoas e já de me aproximar delas e me relacionar com elas que acabava tornando isso tudo mais fácil. Imagine se o meu pai fosse incapaz de identificar tudo isso e ele decidisse que eu poderia ser um grande engenheiro, porque ele era engenheiro, por exemplo. E aí você tem aquela criança com toda aquela potência de comunicação que naturalmente se desenvolve bem nessas áreas, que gosta de escrever, que gosta de ler, que gosta de se comunicar, sendo empurrado para uma vida de ciências exatas, onde eu até poderia ser um bom engenheiro. Eu acredito que esforço e determinação contornam tudo isso. Mas o ponto é, fica tudo mais fácil quando você começa a agir e construir a sua vida em direção à sua inclinação natural. Caramba, essa é a primeira decisão que você tem que tomar na sua vida. E eu vou falar para os meus filhos exatamente isso daqui, que eu vou falar para vocês agora. Começar a construir uma vida em direção às suas inclinações naturais é como nadar a favor da correnteza. Quando você começa a seguir um caminho, seja porque seu pai te falou, seu irmão te falou, seu primo te falou, sua mãe te falou, e que é contrário às suas inclinações naturais, é claro que tem gente que tem muitas inclinações naturais. E é claro que tem gente que está assistindo isso daqui pensando, puta, eu não tenho inclinação natural alguma. Mas é claro que quando você começa a construir a sua vida em direção às suas inclinações naturais, é claro que quando uma pessoa inclinada ao cuidado, inclinada às pessoas, inclinada ao ser humano, começa a cursar medicina, é claro que isso é muito mais fácil do que se alguém como eu, que sou um comunicador, que gosta de gente, mas que é quase que intrinsecamente egoísta, não é? Eu gosto mais do meu conforto, do meu prazer, dos meus objetivos, dos meus planos. Provavelmente eu seria um péssimo profissional de saúde. Porque todo aspecto de doação e de humanidade me falta muito. Eu reconheço isso. Quando você escolhe se desenvolver e construir uma carreira, ou para os seus próprios filhos, quando você começa a construir uma vida que naturalmente ruma aquilo que você entende que é a sua inclinação natural, as coisas ficam muito mais fáceis. O primeiro conselho que eu te dou é investigar profundamente quais são as suas inclinações naturais. Porque eu acredito que todos nós temos inclinações naturais. Todos nós temos um tipo de comportamento e de personalidade que propicia o surgimento dessas inclinações naturais. E quando você chega até aqui, começa a assistir esse vídeo e fala, caramba, Ícaro, eu não tenho nenhuma inclinação natural, caramba, Ícaro, eu não consigo enxergar nenhuma inclinação natural, é porque o processo investigativo que você está utilizando, eu acredito, ele é falho. Você não consegue cavar profundo bastante. E aí o que eu recomendo é um exercício simples de regressão, é você, através da sua própria memória, através das primeiras memórias da sua infância, tentar buscar, quando você ainda não colocou esse monte de máscara, não vestiu essa fantasia, não se tornou esse personagem que você se tornou hoje para conquistar o que você quer, quando você era mais novo, quando você era um menino, quando você era uma menina, quando você era criança, o que naturalmente te chamava atenção? No que você naturalmente se sentia bem fazendo? O que você naturalmente tinha interesse. Porque geralmente é uma pista. Existem pistas e indícios de que essas primeiras memórias infantis trazem um pouco da nossa inclinação natural. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu falei para o meu
para um tio meu que eu seria professor de filosofia. Eu nem sabia direito o que era isso, mas eu tinha tido uma aula de filosofia na escola, a primeira, e eu achei legal e eu queria fazer aquilo porque era aula de debater. Eu lembro que meu tio falou, para que ser professor de filosofia? Para ser pobre? Isso não deixa de imprimir certa imagem no meu imaginário, nas minhas memórias, não é? Alguém tão criança ouvindo, para que fazer isso? Para ser pobre? Como se isso já fixasse, marcasse alguma coisa na minha memória, como, caramba, eu tenho que fazer algo, mas que também seja algo que não me deixe sem grana. E foi a primeira vez que eu percebi que o mundo ele não vai naturalmente entender que você está rumando para uma profissão que se integra com as suas inclinações naturais. Quer dizer que eu seria pobre se eu fosse professor de filosofia? Pode ser que eu tivesse feito filosofia e estivesse aqui com vocês do mesmo jeito. Pode ser que eu acabasse sendo um belo de um vendedor, sendo professor de filosofia. Pode ser que eu desse aulas e vendesse cursos de autoajuda e desenvolvimento e compreensão e verbalização e uma série de questões filosóficas voltadas ao mercado de trabalho. Eu tivesse com tanta grana quanto hoje. Mas o ponto é, eu não consigo enxergar nenhum cenário onde eu seria um matemático ou um físico excepcional. Porque mesmo que eu fosse capaz de entender a física e a matemática, mesmo que eu fosse capaz de contornar essas dificuldades, que eu acredito que são dificuldades naturais em relação às exatas, talvez mesmo assim, se eu me formasse físico, eu estaria fazendo cursos e treinamentos de física para quem quer passar no vestibular, e aí se assemelha muito mais a um produto do que a atividade do físico, naturalmente. E eu vejo isso. Eu vejo as pessoas correndo o tempo todo atrás de um monte de coisas. Ah, eu quero ser juíza, ah, eu quero ser isso, ah, eu quero ter uma loja, eu quero fazer aquilo, eu quero ir para odonto. E elas pouco se perguntam quais são as suas inclinações naturais. Por exemplo, se eu estiver numa mesa de bar hoje e ver uma mocinha, encontrar uma mocinha e ela estiver falando sobre o que ela quer fazer da vida e como ela está ansiosa e como as coisas estão difíceis e como o coronavírus mudou tudo, se eu falar para ela sem briefing, vocês já tiveram quase 40 minutos de briefing, se eu falar para ela quais são as suas inclinações naturais, ela não faz a menor ideia do que eu estou falando. E ela vai confundir inclinações naturais com o que ela gosta. E essa é uma confusão que você não pode cometer. Eu adoro jiu-jitsu, mas jiu-jitsu está muito longe de ser uma inclinação natural na minha vida. É um esporte que eu gosto, que eu me dedico, que eu estudo, que eu estou há anos e anos e anos lutando, me desenvolvendo, aprendendo, errando, tomando um monte de porrada, muito mais apanhando do que batendo. Mas eu sei que ele não está no meu hall de inclinações naturais. Ah, Ícaro, como você sabe? Você poderia ser um grande lutador. Cara, com 15 dias de tatame, quando você é criança, você sabe quem tem uma predisposição. O que não quer dizer que o que não quer dizer que o campeão não seja formado, mas eu sabia que eu teria que remar muito mais. Em contrapartida, quando eu estava me comunicando, quando eu estava falando, contando histórias, eu sentia, e é difícil verbalizar isso. E é por isso que eu digo, eu não tenho um discurso de pedagogo nem de formador de pessoas. Eu estou vendendo apenas o que eu aprendi, o que eu vi, o que eu experimentei e o que me trouxe até aqui. Eu sentia de alguma forma que quando eu estava me comunicando ou escrevendo, eu não tinha que ter tanto esforço assim para conquistar mais resultado do que a maioria das pessoas. Então, naturalmente, eu olhei para mim mesmo no espelho e falei, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso, é isso que vai me dar dinheiro, é isso que vai me deixar feliz. E aí eu faço as outras coisas por esporte, mas o que vai me pagar as contas é isso daqui. Então, presta atenção nisso aqui. Quando um professor fala para os seus alunos, crianças, que eles podem ser tudo o que eles quiserem, é um discurso bonito, e eu não sou esse cara que fala esse discurso é mentiroso. Eu acho que faz bem para as crianças quando elas pensam que elas podem fazer qualquer coisa. Mas se você disser isso para elas e você imediatamente depois não fomentar, não trabalhar em conjunto com as crianças para que elas percebam quais são as inclinações naturais de cada uma delas, você está fazendo com que a vida delas se torne muito mais difícil.
E se você chegou aos 20, aos 30 anos e ainda não sabe quais são as suas inclinações naturais, passou da hora de começar esse processo investigativo e de entender, caramba, o que eu faço de melhor? O que eu faço que me dá mais resultado versus uma quantidade menor de esforço? O segundo ponto é que, após falar sobre essas questões e a importância de perceber as suas inclinações naturais, você vai perceber que identificar as suas inclinações naturais se comunica intimamente com o ato de encontrar as suas zonas de interesse. E por que entender as suas inclinações naturais se comunica muito perto com entender as suas zonas de interesse? Porque naturalmente você se interessa por aquilo que vem com melhor resultado versus uma menor quantidade de esforço. Que é o que dialoga com o terceiro ponto, dos microestímulos ou estímulos constantes. A história é mais ou menos assim. Você identifica algo, alguma atividade, alguma área da sua vida, onde você sente facilidade. No meu caso, a comunicação, a escrita, o storytelling. E aí você encontra as suas zonas de interesse. As minhas zonas de interesse dentro dessas áreas era o cinema, a história, os quadrinhos, os jogos. Mais tarde na vida adulta eu encontro o marketing. Eu encontro a influência, eu encontro a comunicação. E aí eu olho para um lado e vejo isso, olho para o outro e vejo essas atividades antigas, né? Os jogos, os contos, as histórias, o cinema. E aí eu adiciono um elemento, que é o dinheiro, e eu falo, tem mais chances de ganhar dinheiro fazendo isso daqui. Aí, quero que vida infeliz, você não gostaria de ser um quadrinista? Puta, cara, quer saber? Talvez não. Eu prefiro ter dinheiro. Eu prefiro ter dinheiro e fazer todo o resto por hobby, entendeu? Eu prefiro ser um belo marqueteiro do que o lutador de jiu-jitsu frustrado e que rala bastante para ganhar um dinheiro. Então, assim, facilitou muito a minha vida ter percebido desde cedo que eu tinha inclinações, e essas inclinações produziram zonas de interesse. Como é que a criança cresce? E como eu cresci? Através desses microestímulos, né? E por que esse jogo pode funcionar para você mesmo que você tenha 30 anos de idade ou 40 anos de idade, acredito eu? As pessoas subestimam o quanto pequenos elogios são capazes de produzir a longo prazo mudanças enormes nas pessoas. Então eu descobri que eu tinha uma inclinação natural à comunicação desde cedo. E essa inclinação natural à comunicação acabou se transformando numa zona de interesse que era a redação. Do primeiro momento que eu fiz a primeira redação, naquele dia, quando eu peguei a primeira redação, escrevi o cabeçalho, escrevi um texto e um professor olhou para mim e me falou, você escreve bem, talvez esse cara tenha decidido, ou essa moça, não lembro se era um professor ou se era uma professora, talvez esse educador tenha definido o que seria o resto da minha vida, porque quando ele me disse que eu escrevia bem, eu olhei e falei, caramba, recebi um elogio por algo que foi fácil. Vocês estão sempre deprimidos ou desestimulados porque quando você busca atividades que não dialogam com a sua inclinação natural e com suas zonas de interesse, dificilmente as pessoas te dão bons feedbacks, são exercícios que você tem que fazer muito esforço para ter um resultado razoável. E por que tanta gente foge da zona de interesse, da própria zona de interesse ou da própria inclinação natural? Porque acha que elas não farão dinheiro com isso. Nós teremos um módulo só sobre dinheiro e eu vou te mostrar como o dinheiro se encaixa na sua vida de maneira secundária, terciária, que o que importa de fato é o trabalho. E que o dinheiro vai vir se você atender demandas, se você solucionar problemas, mas nós teremos um tópico específico só para fazer isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão de perceber a inclinação natural, de perceber como dessa inclinação natural surgem as suas zonas de interesse e como você é moldado ao longo do tempo e como você pode moldar os seus filhos ao longo do tempo através dos micro-incentivos, dos microestímulos ou dos incentivos constantes
que são pequenos elogios que fazem com que eles repitam o processo, aprimorem o processo. Chegou uma época, na sexta, na sétima ou na oitava série, que todo mundo sabia, todo mundo, né? As crianças ali sabiam que o Ícaro escrevia grandes histórias, era um bom escritor. Na redação ele ia bem. Mas ali na oitava série já eu não sabia, ou no primeiro ano, ali eu já não sabia o quão melhor eu era devido à minha inclinação natural, ou porque eu escrevi mais do que todo mundo, e eu escrevia mais do que todo mundo porque o processo era prazeroso. É essa retroalimentação que eu quero que vocês busquem. Porque quando vocês falam que a minha personalidade é obsessiva, na verdade ela é obsessiva sobre poucos pontos. Então, quando eu percebi que eu podia escrever e me comunicar melhor do que a maior parte das pessoas, eu comecei a escrever mais. Porque cada vez que eu escrevia, eu recebia um elogio. E cada vez que eu recebia um elogio, eu me sentia bem. Eu não recebia um elogio quando eu estava jogando vôlei. Eu não recebia um elogio quando eu estava fazendo uma prova de geografia. Eu não recebia um elogio quando eu estava assistindo uma aula de química ou física. Eu recebia um elogio quando eu conhecia determinada história, período histórico, ou tinha lido um livro que o professor de literatura perguntou se as pessoas haviam lido e eu era um dos únicos que li. Um exemplo tolo apenas. E aí, para ler, quando você lê mais, você aprende mais e você escreve melhor. Mas o que eu mais me sentia bem era quando eu escrevia bons textos e as pessoas elogiavam. Então, quando eu cheguei na oitava série, eu cheguei muito melhor do que a média na escrita. Mas ali já não era muito melhor por inclinação natural. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a inclinação natural ela é importantíssima no começo da vida. Mas a repetição, o trabalho duro e os microestímulos, eles vão transformando a maior parte do resultado. E aí, quando você chega à vida adulta, a inclinação natural é pequenininha. E o resto é só trabalho duro e repetição. Mas para você aguentar passar décadas com trabalho duro e repetição, é importante que seja tudo dialogado com a sua zona de interesse. É muito difícil você repetir, se aprimorar, afinar o processo. É muito difícil que você seja um grande confeiteiro se você odeia açúcar. Você precisa provar, você precisa ir atrás. É difícil que você se torne um grande sommelier se você não gosta de bebida alcoólica. Se você não gosta de vinho. Então, quando eu chego na oitava série, no primeiro ano, as pessoas falam, caramba, o Ícaro escreve muito bem. Mas a verdade é que ali eu já não sei qual é o percentual do talento e qual é o percentual da repetição. Eu escrevi o tempo todo. Eu escrevia nas redações, eu escrevia na internet, eu escrevia em fóruns, eu escrevia em comunidades do Orkut quando ele começou. Ali eu já não lembro mais em que época eu estava, né? Mas, enfim, eu ainda era bem jovem quando estava o Orkut começando e eu gostava de escrever. Então, para cada página que um garoto da minha sala escrevia, eu escrevia 20, 30, 40. É lógico que eu vou ficar melhor do que ele. Com facilidade ou não. Então, a repetição ela é muito importante para você avançar, principalmente quando você repete algo que é naturalmente do seu interesse, em que você percebe que é inclinado a fazer com muito mais facilidade. É muito mais fácil uma criança cantar quando ela já canta bem desde os 5, 6 ou 7 anos do que alguém aos 50 decidir virar cantor. A criança tem um horizonte de aprendizado e de tempo muito maior. Ela está aberta ao aprendizado por 30 ou 40 anos sem que o tempo penalize ela. E dessa evolução, perceber quais são suas inclinações naturais, retirar dessas inclinações naturais suas zonas de interesse e repetir isso ao longo do tempo, buscando o microestímulo, é que surgem duas práticas que vão ser importantíssimas para o que eu vou fazer nos próximos 10 anos. E isso falando de trás para lá do passado para cá, não é? Isso foi o que começou a desenhar a personalidade do Ícaro. Essas duas práticas eram a visualização concreta e a repetição. Eu sempre usei a visualização concreta. Eu sempre imaginei exatamente como eu estaria, sempre. Eu recomendo que vocês façam isso o tempo todo. Quando eu morava naquele kitnet, lá na Pereira Barreto, aqui em Santos, em frente às docas, à saída de um dos shoppings aqui da cidade, às vezes aquilo estava cheio de lixo, com cheiro de doca, né? Eu fumava um cigarro no fundinho da cozinha, num pedacinho de vidro quebrado ali, para não precisar abrir, porque a janela estava quebrada.
e eu olhava o prédio mais caro da cidade, é um prédio chamado Prime Plaza, aqui em Santos, um prédio branco enorme, que a história dizia que o Robinho morava lá, umas coisas assim. Eu falava para minha esposa, um dia a gente vai morar lá. Um dia a gente vai sair daqui, comprar esse apartamento, a gente vai ter um carro tal, e eu vou trabalhar de tal jeito, e a escola vai estar desse jeito, a gente vai estar trabalhando dessa forma na internet, e vai ser assim a nossa vida, e nós vamos ter 3 filhos. Naquela época eu achava que ia ter 3 filhos. E ela sempre achava isso meio maluco, porque parecia um sonho muito detalhado. Mas a verdade é que esse sonho muito detalhado, se você repete ele o tempo todo, se você não tira dele da cabeça, ele se chama visualização concreta. É o que o Michael Phelps usava para ganhar medalha de ouro, por exemplo. Ele imaginava ele pulando, cada braçada, saindo de lá. Ele imaginava cada piscina que ele nadava. Existe um exemplo de visualização concreta muito bom, que é do Bruce Lee, quando ele sai da China e ele escreve uma carta. Em tantos anos eu serei o artista marcial mais bem pago, eu vou fazer esses filmes, eu vou fazer isso, aquilo outro. Ele já estava dizendo exatamente aquilo. Isso não tem nada a ver com aquela bobajada do tipo segredo. Ah, olha o segredo aqui, o segredo você pensa e acontece. Que é engraçado que a maioria das pessoas que eu conheço que de fato colheram resultados foram pessoas que trabalharam muito duro. Mas a verdade é que quando você imagina, você só pode realizar aquilo que você pode imaginar, né? É difícil que você realize algum feito, ou é impossível que você realize um feito que você não é capaz sequer de imaginar. Então a maioria das pessoas, e você vai perceber essa dificuldade, a maioria das pessoas, se você perguntar muito sério para elas, cara, você imagina que você pode ganhar R$1 milhão por mês? A maioria das pessoas, você tá louco? Que brincadeira é essa? O Gabigol ganha isso? Não dá. Se a pessoa sequer consegue visualizar o horizonte onde ela ganha R$1 milhão por mês, isso é só um exemplo meio bobo, mas que funciona muito bem, dificilmente essa pessoa vai ganhar isso. Porque em todos os outros cenários ela já terá se acostumado, ela terá estacionado, ela terá parado. Então a visualização concreta, ela me acompanhou a vida toda, ela me acompanha até hoje. Até hoje eu faço visualização concreta, até hoje eu enxergo exatamente para onde eu quero ir. Quando eu comecei um projeto pessoal de chegar às 2 faixas pretas que eu queria, quando eu tivesse antes dos meus 40 anos, durante meses eu fiquei fazendo o processo de visualização concreta, me imaginando, passando de cada faixa, não sei o quê, chegando na faixa preta e fazendo isso e fazendo aquilo, vai ser desse jeito, dessa forma, nesse dia, tais pessoas estarão lá. Eu estou usando a lei da atração? Não, eu estou só treinando o meu cérebro. Como um soldado treina. Um soldado se levanta, monta o equipamento, monta a mochila, sai, dá um tiro num alvo de papel, como se fosse algo real, porque um dia ele vai estar diante de um alvo real. Então eu quero que vocês entendam a importância da visualização concreta e como ela contribui nesse processo de crescimento, principalmente que vocês vão estar sozinhos. Eu vou falar de processo de cancelamento um pouquinho mais para frente, vocês vão entender isso. Em conjunto com a visualização concreta, chega a segunda prática que construiu boa parte da minha personalidade, que vocês conhecem hoje ela bem mais acabadinha, né? Mas no começo era tudo mais misturado, não tão organizado, que é a repetição. De nada adianta fazer um tremendo exercício de visualização concreta se você não repete isso ao longo da sua vida inteira. Eu repetia que seria rico, e como eu seria rico, eu contava para mim mesmo essa história diversas vezes por dia. Algumas pessoas vão olhar e falar que é obsessão, outras pessoas vão olhar e vão falar que é loucura, outras pessoas vão olhar e vão falar que pô, cara, não é assim que você leva a vida. O ponto é que ninguém chega a objetivos tão altos sem um pouco de obsessão. E aquela questão, a vida média não exige nada disso. Você não precisa buscar as suas inclinações naturais, perceber quais são suas zonas de interesse, buscar micro-repetições e micro-estímulos. Você não precisa fazer visualização concreta e repetir tudo isso para conseguir passar no concurso da Caixa Econômica Federal. Você trabalha, estuda, faz a prova, procura o edital, assina um servicinho ou outro de escola de concurso e passa. Agora, grandes resultados exigem sim processo de visualização constante e repetição constante, o tempo todo. Esses são 2 elementos que foram fundamentais para a construção da minha personalidade.